Bom dia, Datena, obrigada. Bom, a sua perspectiva com uma mudança do nosso Congresso Nacional, a sua perspectiva com a mudança do país e, claro, que a sua projeção para um segundo turno que a gente vê realmente polarizado, não é? Sim, Datena, o segundo turno está bastante polarizado, bastante difícil, a gente tem se empenhado muito para que a gente consiga superar os horrores que foi o Bolsonaro na presidência da República, a política de morte apresentada pelo Bolsonaro, mas não tem sido uma tarefa fácil. Nós temos que expandir o nosso canal de diálogo, conversar com os conservadores, conversar com os religiosos, conseguir falar para além daquelas pessoas que estão na nossa bolha, e eu acho que esse é o desafio que nós temos, nem diria, Datena, enquanto esquerda, eu diria enquanto sociedade democrática, enquanto pessoas que acreditam no Estado democrático de direito, que está para além de um espectro político, que é conseguir dialogar com as pessoas que estão do lado de lá, combater as fake news, combater as mentiras e propor um modelo de país que enfrente a fome, a pobreza, a miséria, o desemprego, o orçamento secreto, a flexibilização de armas no nosso país, porque essas têm que ser a nossa prioridade. Primeiro porque se o Bolsonaro se reelege, o Brasil não suportará mais 4 anos e será um presidente poderosíssimo pela configuração do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Nacional. E a gente precisa fazer freio a essa política que tomou conta do nosso país nos últimos anos. Então essa tem sido as minhas expectativas, as minhas visões para o início da próxima legislatura e para o empenho que nós teremos que ter ao longo desses menos de 30 dias para o segundo turno. Do mesmo jeito que o bolsonarismo ganhou força com essas eleições, gente que podia estar desanimada, já pensando em voto útil, eu acho que, de repente, o outro lado, o lado do Lula, tem que se empenhar mais, porque a briga não era tão fácil quanto parecia. A briga é de 2 líderes, você pode concordar com o que um diz, discordar do que o outro diz, mas são 2 líderes que dividiram o país. Então, a decisão, ao que parece, com um ligeiro favoritismo do Lula, mas a decisão que parece vai ser na reta de chegada. Ninguém, nem o cara que vai votar e nem a militância de ambos os lados deve abrir a guarda num momento como esse. Lógico que dentro do princípio democrático, respeitando todo mundo, sem brigas, mas democraticamente se fazendo presente, porque agora é a hora, porque as eleições são complicadas, muito mais do que se imaginava. Não, Érica? Sim, as eleições são mais complicadas do que se imaginavam, as pesquisas mostravam ali, né, uma determinada porcentagem para o Bolsonaro, e depois nós chegamos no primeiro turno com uma certa diferença, que nos toma de surpresa, mas que também não nos desespera, porque em determinados momentos as pesquisas também apontam para isso, e a gente precisa agora construir, eu bato nessa tecla, de que nós precisamos construir uma expansão do nosso diálogo, uma expansão da nossa comunicação, e fazer um apelo ao povo brasileiro, fazer um apelo aos eleitores para que votem com consciência, para que votem com amor, para que votem pelo fim de tudo aquilo que foi colocado. O país está dividido, e eu acho que o país está dividido, Datena, também pela desinformação, também pela forma como o bolsonarismo se articula e faz a sua política baseado em fake news, baseado em mentiras, né? Então nós temos um desafio que é colocar de novo, unir de novo o povo brasileiro em um princípio democrático, em um princípio de cidadania, em um princípio de enfrentamento a tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos a pandemia, agora nós temos uma grave crise econômica, nós temos uma grave crise humanitária, com o aumento das populações em situação de rua, com o aumento do desemprego, a miséria se alastrando pelo nosso país, e isso precisa ser o norteador do debate social que nós vamos fazer com a sociedade para dizer a qual projeto que as pessoas devem votar e devem escolher na rua, nas urnas. É claro, a gente não pode negar a polarização, a gente não pode negar o quanto as pessoas estão perdidas, o quanto as pessoas estão confusas. Eu falei com muitas pessoas ao longo da minha campanha, nos 45 dias para deputada federal, as pessoas estão, o nosso grupo, as pessoas que são próximas daquilo que a gente discute, elas estão mais conscientes, elas estão
alinhadas com as nossas perspectivas. Mas eu estou falando de mulheres mães, de senhoras, de mulheres evangélicas, das pessoas nas periferias, que estão distantes, muitas vezes, de um debate e de uma discussão mais politizada, orgânica. Essas pessoas estão meio perdidas, porque de um lado é uma coisa, do outro lado é outra coisa. Eu acho que nós precisamos unir o Brasil novamente e unir o Brasil para enfrentar a fome, a pobreza, a miséria, a desinformação e a ausência de perspectiva de futuro. Vocês vão representar o estado de São Paulo, tem o Boulos lá ao seu lado, que é um importante companheiro seu, não é? Mas vocês vão enfrentar um Congresso muito mais conservador, com mais senadores conservadores sendo eleitos, deputados do PL na sua maioria. Não vai ser fácil a briga no Congresso Nacional lá em Brasília. Não, a senhora não vê desse jeito? Não, eu vejo desse jeito. Eu vejo que o Congresso Nacional é uma demonstração do quanto nós necessitamos desse diálogo que eu citei há pouco, para que a gente possa evitar essa repetição, né? O Congresso que aumentou a sua bancada de extrema-direita, a extrema-direita avançou de forma brutal pelo nosso país, inclusive varrendo, abafando uma direita mais liberal, uma direita mais moderada e dando espaço e ascensão a essa extrema-direita extremamente fascista e, no meu ponto de vista, perigosa para a democracia, perigosa para os direitos das minorias, e elas ascenderam na Câmara dos Deputados, ascenderam no Senado Nacional, e nós, sem sombra de dúvida alguma, teremos um embate muito duro, porque a polarização que você coloca na sua pergunta anterior do país, ela também se reflete nas eleições, né, do Legislativo. Não é um reflexo apenas nas eleições para o Executivo. Nós vimos o quanto isso está manifestado, e o quanto isso é uma... Principalmente ali, né? Exatamente. Principalmente ali, né? Principalmente ali. Então, sem sombra de dúvida alguma, Datena, nós teremos um Congresso Nacional bastante duro e que demandará de nós uma articulação e uma capacidade de diálogo brutal para avançarmos com pautas que para nós são essenciais e inegociáveis. Olha, tem gente que ainda acha importante fazer esse tipo de pergunta. Minha opinião particular, é desnecessária, mas ainda, pelo preconceito que existe e tal, ela é uma pergunta cabível. Eu só vou fazer porque está aqui na pauta, porque quanto mais a gente coloca esse tipo de pergunta, eu acho que mais classificação se faz. Eu acho que todos somos iguais, temos a nossa participação na sociedade. E quanto mais você lembra esse tipo de coisa, mais você joga do lado do preconceito. Mas está aqui a pergunta que veio com a pauta. Como a senhora se sente sendo a primeira deputada federal trans a representar o estado de São Paulo? É importante, mas quanto menos a gente tiver necessidade de fazer essa pergunta, não sei se a senhora concorda comigo, a gente vai estar mais perto de um Brasil igual, não é? Porque, primeiro, que é um lugar comum, e segundo, que você, fazendo a pergunta, você já qualifica. Eu acho até que a pergunta é meio que discrimina. Eu acho que eu não gostaria de ter feito essa pergunta, mas está aqui na pauta. Eu acho que é importante a senhora responder. Olha, eu concordo com você, Datena, porque eu acho que quando a gente começar a naturalizar a presença das mulheres trans, travestis, dos indígenas, perguntas como essas irão sumindo, porque não é mais uma novidade, não será mais algo inédito. E eu acho que é esse o caminho que nós devemos seguir na sociedade, de parar de tratar como imediatismo, apesar de que agora é inédito. Nós chegamos pela primeira vez nesse espaço, e eu acho isso importante, porque isso escancara o processo democrático, porque isso rompe com o silêncio, e isso nos tira de um espaço de marginalidade compulsória. A partir da nossa ocupação no Congresso Nacional, eu espero que a sociedade também possa começar a enxergar a comunidade LGBTQIA+, em especial as pessoas trans e travestis, com outros olhos. Nós ainda hoje, Datena, somos enxergadas ou vistas apenas no cenário da prostituição, do encarceramento, da violência, do genocídio. É preciso construir um novo lugar de humanidade para nós, e é dessa forma que eu me sinto construindo, dando continuidade a um processo de construção de
de um lugar de pertencimento humano, social, cidadão, para essas identidades que são tratadas como abjetas, como cidadãos de segunda classe, como pessoas menos dignas de respeito, menos dignas de direito e menos dignas de cidadania. E esse é o nosso compromisso, não apenas através das legislações e políticas públicas que batalharemos dentro do Congresso Nacional, mas a partir da nossa representação, da nossa presença como parlamentares representando o nosso Estado, de dignificar e humanizar o grupo social ao qual fazemos parte. Olha, essa é uma das pautas, mas é claro que a senhora vai levar outras pautas fundamentais de São Paulo para o Brasil e para o Brasil mesmo, de uma forma definitiva, no Congresso Nacional. Qual é a prioridade dessas pautas para a senhora? Datena, o Brasil passou por uma devastação brutal nos últimos anos. Nós temos muitas pautas elencadas, mas sem sombra de dúvida, duas delas, para citar aqui para você agora, é o enfrentamento à fome. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos barrar o avanço da fome no nosso país, e eu darei uma atenção total ao enfrentamento à fome, porque não vai ser possível construir e consolidar um Brasil melhor enquanto houver milhões de brasileiros enfrentando a miséria e a fome total. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar com vocês é que, sendo Lula vitorioso no segundo turno, nós queremos muito propor uma CPI, uma comissão de análise do retrocesso, uma CPI da verdade, algo nesse sentido, algo que pare o parlamento para que nós possamos olhar tudo aquilo que o Brasil retrocedeu nos últimos anos e como nós conseguiremos enfrentar esses retrocessos a partir de um planejamento. Nós sabemos que há muito retrocesso, nós sabemos quais são as áreas mais afetadas pelo retrocesso, mas é preciso parar o parlamento, analisar esse retrocesso, entender até onde ele foi e de qual forma nós conseguiremos adotar medidas e planejar soluções aos retrocessos enfrentados. Olha, a cada momento a gente tem aí pessoas aderindo à campanha de A ou B, do Lula ou do Bolsonaro. A última notícia de agora é que uma figura relevante do PSDB, mais relevante da história do país, o ex-presidente FHC, declarou apoio ao presidente Lula. Esses apoios são fundamentais, mesmo porque as eleições estão bem disputadas, não, deputada? Desculpa, eu não entendi, Datena, eu perdi o final. O FHC acabou de declarar apoio ao Lula. Esses apoios são fundamentais, que as eleições estão bem disputadas, né? Então, figuras relevantes que declaram o seu apoio, cada uma delas é importante, né? Com certeza, todas as figuras importantes do nosso país declarando apoio neste momento é de extrema importância e é fundamental. Nós estamos diante mesmo de uma eleição disputadíssima, nós estamos diante de uma eleição que será ganhada voto a voto, então é preciso pedir para que as pessoas vá às urnas no dia 30 de outubro, para que elas votem, para que elas escolham os seus representantes e, sem sombra de dúvida, os apoios que o presidente Lula está conseguindo aderir, está conseguindo conquistar, será fundamental os apoios, mas será também fundamental toda a mobilização de base na sociedade, o diálogo com os amigos, com os familiares, com os vizinhos. Nós precisamos atingir, alcançar, dialogar com o máximo de pessoas que forem possíveis. E esses apoios manifestam isso também, porque essas figuras importantes, quando manifestam os seus apoios, manifestam a sua declaração de votos, também estão falando com determinadas bases que poderiam estar ali dentro daquele espectro do indeciso, dentro daquela pessoa que não sabia em quem votar e agora ganha uma dirigência, ganha uma direção. Então, sem sombra de dúvida alguma, esses apoios são necessários, importantes, fundamental. Essas eleições da Atena serão ganhadas voto a voto. Olha, parabéns à senhora pela votação, parabéns de verdade mesmo, mesmo porque até pelo fato daquela pergunta que eu não queria fazer e eu fiz, que estava na pauta, e de certa forma foi importante porque é um marco, né? A sua eleição é um marco para as eleições para o Congresso do Brasil, né? Por parte de São Paulo, mas do Brasil também. Mas até por isso, a sua votação expressiva
dá conta que o Brasil está começando a entender que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos e que talvez precisemos emendar a nossa Constituição mais uma vez. E um dos maiores ganhos que nós tivemos na emenda de 88 foi que todos nós, que antigamente eram homens, né? Mas todos nós, homens e mulheres, somos iguais perante a lei. Quem sabe caiba aí mais uma emendazinha na nossa Constituição, mas até pelas barreiras que a senhora enfrentou, e só a senhora pode dizer que barreiras são essas, são barreiras dificílimas, até por isso a sua votação fica redobrada, triplicada, e lhe dá méritos necessários para nos representar com muita dignidade, com muita honra, o nosso Estado lá em Brasília. Foi um prazer enorme falar com a senhora. Muito obrigada, Datena. O prazer é todo meu e espero encontrá-lo e conversar com você em outro momento novamente. Um abraço. Será um prazer e extrema sorte lá em Brasília, porque competência a senhora já demonstrou que tem e de sobra. Abraço grande a senhora. Obrigado. Bom, aqui é a Rádio Bandeirantes, e rádio sempre é Bandeirantes mesmo. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Umidade na parede do José, vou aplicar Bautec Rodapé. Bautec Rodapé? É, rodapé. Sabe aquelas bolhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar, não adianta não. Bautec Rodapé é a solução. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé. FutureCon, o mais esperado evento de tecnologia da América Latina, está de volta. Mais de 250 empresas trazendo lançamentos e soluções tecnológicas para diversos setores da economia. Cerca de 800 palestrantes e 30 mil profissionais reunidos durante 3 dias de evento. Garanta agora mesmo seu ingresso. FutureCon, de 18 a 20 de outubro, no São Paulo Expo. Mais informações, acesse futurecon.com.br. Chega mais, que agora eu quero ver. Esse é o HG, chegando forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda a reta. No asfalto, chão batido, pisa firme em qualquer terra. Amortecedor é HG Nakata. É estabilidade e alta performance para você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Chega mais, chega mais. Chega mais é Nakata. Juntos, salvamos vidas. A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa a rodovia, mais você economiza. Os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque só vale para veículos de passeio que utilizam as cabines automáticas. Acesse ccrriosp.com.br para saber mais e aproveite. CCR Rio SP. Quanto mais você usa a rodovia, mais desconto você tem. Rádio Bandeirantes. Datena no ar. Manhã Bandeirantes. Guto, acho que foi um bom programa, né? Foi legal demais, legal, né? Olha, sinceramente, eu ouço a Rádio Bandeirantes faz muito tempo, como ouvinte, como participante aqui com muito orgulho, e ter a Erika Hilton e o Nicolas Ferreira no mesmo programa, acho que a gente dá o tom, né? Do pluralismo, da diversidade, do que a gente espera para um país tão grande e tão importante como o Brasil, né? O nosso Elias Júnior está na praia, está na fazenda, onde está o Casinha de Sapê? Hoje Estamos onde está Elias resistindo bravo e heroicamente do alto da Tabapuã. Agora está na Tabapuã. Eu pensei que ia ver. Pô, me deu tanta vontade de ver aquela janelinha da praia lá da baleia. Tô vendo até o barulhinho do mar. Faz 20 dias que não vou lá, Zé, já tô morrendo de saudades. Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, é dia de ir, não é não? Não dá pra ir? Quarta não dá, mas na quinta não escapa, né?
Hoje é quarta-feira ainda? Hoje é quarta. Caraca, viu? Hoje é quarta. O tempo tá demorando pra passar, viu? O tempo tá demorando pra passar. Alterou o meu relógio. Uma voz melhorou, hein, Zé? Sei lá, melhorou? Melhorou. Quando melhora o som no meu ouvido aqui, melhora a minha voz. O Elia, o que é que nós temos de destaque do programa aí que eu já vou embora? Rapaz, hoje é importante, né? Porque tá todo mundo falando, o Corinthians tropeça, o Corinthians erra quando empata em 2-2 com o time do Juventude, mas você sabe muito bem do que eu tô falando, né, Zé? Quando você tem o foco numa determinada coisa, e o Corinthians tá totalmente focado na Copa do Brasil, nos 2 jogos da Copa do Brasil, é difícil você ligar o time na tomada pra jogar contra o Juventude no Campeonato Brasileiro. Esquece a outra, né? É complicado, né? A gente sabe essa experiência. Mas o pior é que a outra influencia na outra. Não pode brincar, né? Não pode brincar, né? Você precisa aproveitar o momento, né? Ótimo programa para esse monstro sagrado, o nosso Elias Júnior. Depois vem aí o Joelzão e a Ana Paula arrebentando a boca do balão. E nós vai embora, né, Agostinho? Mas a gente volta. Tchau, Agostinho. Tchau. Nós volta. Sempre, Deus quiser. Eu volto hoje à tarde, às 4 horas, lá no Brasil, gente. Obrigado a todo o pessoal aqui. Vem aí esse monstro sagrado do rádio e da TV do Brasil, Elias Júnior. Tchau. Manhã Bandeirantes. Termina aqui o programa com José Luiz da Atena, na Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, juntos, claro, hoje e sempre, não só com a ideia de que juntos sempre seremos mais fortes, mas acima de tudo focados, porque quando você perde o foco, a chance de errar aumenta e o risco acaba não compensando. Isso vale para o futebol, vale para a nossa vida, e é interessante porque se você parar para observar o que aconteceu ontem, você sente um Corinthians desfocado em relação à partida. Mas todo mundo é profissional, todo mundo no dia 5 quer receber, então como é que o jogador de futebol que só faz isso, ele desfoca? Por quê? Porque todos são seres humanos, e seres humanos são falíveis. Por mais que você tente, por mais que você tenha essa tomada que precisa ser ligada no momento do trabalho, nem sempre você consegue ter o mesmo desempenho, e é fato, os grandes crescem nos momentos mais importantes. É isso que eu sempre digo. Você olha no brilho do atleta, principalmente quando você está falando de Olimpíada, que é uma coisa que eu adoro. Aliás, hoje estava fazendo fisioterapia com Bruno Fratos, grande Bruno Fratos, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos disputados em Tóquio, no Japão, e o Bruno operou o ombro também e por conta disso faz um trabalho gigantesco de fisioterapia. Deixa eu mandar um abraço, inclusive, ao nosso fisioterapeuta em comum, grande doutor Cláudio Casarini, fantástico, gigante nessa arte que é a de recuperar atletas, no caso o Bruno. Eu, atleta amador e sênior, o que é muito diferente. Mas o que é interessante nessa história é que você tem no olho, no brilho do atleta campeão, algo que é diferente. E ele cresce quanto mais importante é a competição. Agora, você não pode pedir nem para o campeão, nem para o sobrenatural, nem para aquele que é muito acima da média, que ele tenha o mesmo desempenho em todas as competições. Isso não vai acontecer porque todos somos humanos e somos falíveis. O que eu entendo ser diferente e determinante é que você faça o seu melhor trabalho quanto mais importante for o seu dia, a sua competição, o seu programa. Não dá, eu não gosto daquela ideia do atleta, final olímpica, o cara não dormiu bem na noite anterior. Não, parceiro, dorme mal na final do Campeonato Paulista.
Não durma mal na decisão olímpica. Essa é a minha posição. Você tem que ter aquela ideia de que no momento mais importante, o cara mais talentoso vai ser o mais vitorioso e vai fazer o seu melhor resultado. Às vezes ele pode até não conquistar, mas vai fazer o seu melhor resultado, e é isso que eu tenho visto. A gente vê mais, claro e obviamente, no atleta ou na atleta quando estão nos esportes individuais, em Jogos Olímpicos, em Jogos Pan-Americanos, mas o futebol também não é diferente. Por quê? Porque o diferente, ele... Nós, homens e mulheres, somos iguais perante a lei. Quem sabe caiba aí mais uma emendazinha na nossa Constituição, mas até pelas barreiras que a senhora enfrentou, e só a senhora pode dizer que barreiras são essas. São barreiras dificílimas, até por isso a sua votação fica redobrada, triplicada, e lhe dá méritos necessários para nos representar com muita dignidade, com muita honra, o nosso Estado lá em Brasília. Foi um prazer enorme falar com a senhora. Muito obrigada, Datena. O prazer é todo meu e espero encontrá-lo e conversar com você em um outro momento novamente. Um abraço. Será um prazer e extrema sorte lá em Brasília, porque competência a senhora já demonstrou que tem e de sobra. Abraço grande a senhora. Obrigado.